Olá, eu sou o Robélio, seja bem-vindo ao Voz Afro, o seu podcast semanal onde falamos sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro e também as vivências de sucesso e os perrengues que a comunidade enfrenta. E se você acompanha alguma coisa sobre notícia na internet, se acompanha bastante aí notícias do mundo negro, né? Hoje vamos receber aqui uma das referências aqui, que é a Thaís Bernardes, Notícia Preta. Thaís, seja bem-vinda. Obrigada, Robélio, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Olha, para quem não sabe, a gente começou o podcast nosso só no áudio. Foram 40 episódios assim. No 41 a gente foi pro vídeo, no online. E a primeira pessoa no vídeo foi você que esteve lá com a gente. Eu dou sorte. Dá sorte. Eu dou sorte. Thaís, pra quem não te conhece, quem não acompanha você... Aliás, melhor, esquecendo a jornalista, quem é a Thaís Bernardes? A Thaís Bernardes, esquecendo a jornalista é difícil, porque eu sempre falo que ser jornalista faz parte de mim, né? Mas eu sou uma mulher preta, uma mulher de axé e uma mulher que acredita que a gente só tem transformação a partir da educação e que entende jornalismo como uma ferramenta educacional. E o que te motivou a ser jornalista? O que me motivou a ser jornalista? Eu nem sei como eu cheguei até aqui. Na verdade, eu sempre soube que eu quis trabalhar com arte, com comunicação. Com 17 anos, com 17 para 18, comecei a ser figurante da Globo. Que eu Sério? Eu fui figurante. Eu fiz Linha Direta, eu fiz Grande Família. A Grande Família? A Grande Família, figurante. Porque eu sempre gostei de aparecer. Eu sempre fui aparecida. Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação, mas nunca soube muito como. Eu sempre fui aparecida e de gostar de resolver problema alheio. Tipo assim, briga de pessoa na escola. Eu tava lá mediando conflito. Eu não sabia o que era. Parecia que era assim, tipo, ela tá aqui, sabe? Já vem a Thaís se meter. Eu chegava e falava, não, calma aí, você por aqui. Mediava o conflito. Então eu sempre fui aparecida e mediadora de conflito. Isso eu sempre soube. Aí eu fui fazer vestibular, eu fiz pra História na UFRJ, passei, e Comunicação na UERJ. Aí eu entrei na UERJ pelo sistema de cotas. Uhum. E aí eu fui fazer, minha primeira faculdade foi Relações Públicas. Tudo a ver, né? Eu fazia o quê? Chopada, festa, continuava o quê? Aparecida e mediadora de conflito, resolvendo solução. Aí eu fui pro centro acadêmico da UERJ pra fazer o quê? Organizar. Então, assim, esse meu lugar, ele sempre existiu. Na verdade, eu fiz jornalismo na França, né? Toda a minha formação é na Europa. Uhum. Eu fiz relações públicas na UERJ, no meio da faculdade. Eu fiz um intercâmbio, fui pra França, terminei minha faculdade de comunicação e informação na Paris 2. E aí depois eu fiz uma escola de jornalismo, que é o Institut Pratique do Jornalismo, que é uma escola privada, né, de jornalismo. Eu fiquei quase 10 anos morando na França. Comecei minha trajetória como repórter na França, né? Eu fui repórter de TV, num canal que se chama France 2. E só depois que eu vim pro Brasil. Mas eu acho que eu entrei no jornalismo por isso, assim. Eu sempre gostei de entender o problema, solucionar o problema e nunca fui tímida, nunca tive vergonha. Então, foi assim. Você chegou a atuar como repórter na França também ou não? Você acabou a faculdade e veio? Não, eu fui repórter na França, como eu falei no canal France 2. Eu fazia escola de jornalismo, é um programa que se chama Alternance, que tem na França. O que é? Eu fiz uma prova para ter uma bolsa. Era uma prova para francês, para brasileiro, enfim. E aí eu tive uma bolsa na escola de jornalismo. Quando você era bolsista, você tinha a possibilidade de fazer a alternance, que é 6 meses na escola de jornalismo e 6 meses atuando enquanto profissional. Então, eu tinha um salário, eu era contratada da France 2. E eu também dei sorte, porque quando eu cheguei na França, eu tinha 20 anos, assim, 21 anos, mais ou menos. E eu fui ser babá na casa do cara que era o William Bonner da França, que é o Jean-Michel Carpentier. Ele era o apresentador do Jornal das 8, editor-chefe, e a mulher dele, a Marie-Amélie, era do Figaro, do Figaro, né, o jornal. Só que eu não sabia quem eles eram. E aí eu comecei a descobrir que eu tava trabalhando na casa de gente famosa. E eu não tinha a menor ideia. E nos primeiros meses, aí eu descobri que eles eram jornalistas. Assim, eu falei, caraca, onde eu tô? Então, assim, eles são meus amigos até hoje, as crianças que hoje em dia já são mulheres, assim,
A gente se fala até hoje, eles vieram no Brasil no ano passado, a gente tem uma relação muito de família, que foi o que a gente criou enquanto eu era babá na casa deles. Eu fui babá na casa deles, eu morei na casa deles 4 anos, mas eu fui babá uns 3 só. É porque depois, quando eu deixei de ser babá, eu trabalhava no jornal onde ele era o meu chefe. Porque ele falou assim, se você passar nessa escola, eu vou arrumar pra você esse estágio de alternância na TV. E aí eu me matei de estudar, consegui, passei, eu fui trabalhar na TV. Então ele deixou de ser meu chefe quando eu era babá e virou meu chefe na televisão. Então eu sempre agradeço, né, as oportunidades que a vida dão, e a gente, que é pessoa preta, a gente sabe exatamente o momento de pegar cada oportunidade, porque ela é única e ela não volta. Pra gente é muito difícil dela voltar. Então, eu entendi que ali naquela estrutura que eu tava, eu tinha que aproveitar todas as oportunidades que eu tinha. E eu aproveitei cada uma delas, sabendo que elas não voltariam a acontecer. Quando que uma menina preta do subúrbio do Rio de Janeiro, ex-passista de escola de samba, porque quando eu fui pra França, gente, eu era passista de escola de samba, fazia bico de figuração. Quando que eu ia virar repórter na França, né? Mas é muito diferente ser repórter na França e no Brasil? A estrutura do jornalismo na França, ela é diferente da estrutura do Brasil. Começando porque aqui a gente tem muitas vezes a gente coloca o repórter num lugar de figura pública, né? De famoso. Tem essa personalidade. E na França, não necessariamente. Você tem os repórteres especiais, mas o repórter do cotidiano, do dia a dia, muitas vezes ele não aparece na câmera. A gente tem muita matéria lá que é com voz off, né? Então, essa estrutura diferente é televisão pública. Eu trabalhei numa televisão pública na França, né? Que é o grupo France Télévision. Tem um peso muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem oligopólio. A gente tem 4 pessoas que dominam os meios de comunicação. E é isso. É verdade. 4, se eu contar bem, talvez 3, porque são famílias, né? Que detém isso, e é um poder. Você deter a comunicação em um país é um poder. Então, se você parar pra pensar, você tem 4 famílias que têm o poder de informar e comunicar o que você tá na sua casa assistindo, o que você tá no seu ouvido ouvindo. Então, tudo que passa é porque eles autorizaram, né? E aí é nesse lugar que eu acho que o Notícia Preta ele é bem disruptivo também e ousado, assim. A gente tem um veículo de comunicação 100% independente. Então, eu acredito que essa minha experiência na França em entender a importância da gente ter veículos diversos, isso tá muito presente no Notícia Preta. Tá, e o que te motivou? Como surgiu Notícia Preta na sua vida? Eu era coordenadora de comunicação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos aqui no Rio, e isso foi em 2018 que eu criei o Notícia Preta, em novembro de 2018. Antes, eu comecei a pensar ele em setembro, e aí, como chefe de comunicação, todos os casos de violação de direitos humanos, eles passavam por mim e a gente tinha que fazer uma nota. E passaram casos horríveis, era a menina Maria Eduarda que foi morta dentro da escola, e eu tinha que fazer a nota, e a imprensa sempre queria o mesmo perfil, que era a mãe preta chorando que perdeu o filho. E eu sempre falava, espera aí um pouquinho, espera ela ficar melhor pra ela poder dar uma entrevista e se recompor, e não. A imprensa queria a desgraça, que é ir lá mostrar a casa da pessoa na favela, mas é pra mostrar a pobreza, como se todo mundo que tivesse na favela, sabe, fosse miserável. Eles procuravam um cenário de desgraça, assim, o tempo inteiro. Pessoas pretas em um lugar de desgraça, justificando muitas vezes prisão de pessoas com antecedentes criminais, que é algo que a gente, dentro da comunicação antirracista, a gente abomina. Antecedente criminal não significa nada. Antecedente criminal significa que você cometeu um crime, você pagou por ele e a sua vida segue. A gente não pode ser punitivista, a imprensa não pode ser punitivista, porque o punitivismo é racista. O punitivismo é racista. E aí eu comecei a fazer as notas sem botar antecedente criminal. Falava, isso que não importa o antecedente criminal. E eu falei, cara, tá tudo errado. Virei pro meu designer na época e falei assim, você faz site? Você sabe fazer um site? Ele falou assim, eu falei, faz um aí pra mim. Ele falou, tem que pagar o domínio. Eu falei, tá, pô, aí Notícia Preta. Foi assim. Surgiu assim do nada. Assim, eu não aguentava mais ver as pessoas pretas naquele lugar. Porque assim, Robélio,
os nossos corpos negros, eles estão na mesma editoria desde que a gente tem jornal no Brasil. O jornal no Brasil ele começou com a imprensa régia. O que era a imprensa régia? A família real dava para as famílias, né, que ela confiava, digamos assim, o poder de ter jornal. E assim foi perpetuando. O primeiro jornal negro foi O Homem de Cor, em 1833, tá? Só que onde que nós, pessoas negras, estamos nessa mídia tradicional desde que ela existe? Numa editoria que se chama Geral. É corpo negro morto, é corpo negro, sabe, criminalizado. A gente precisa mudar isso. E como que a gente muda isso? A gente muda isso quando a gente conta, quando a gente é dono das nossas narrativas. Porque enquanto a gente não entender que um jornal ele é sim uma ferramenta de educação, a gente não vai conseguir transformar. Porque quando você lê uma notícia repetidas vezes, tá lá, ele tinha antecedentes criminais, O que você constrói como um imaginário coletivo? Se tem antecedente criminal, é bandido. Uhum. Só que quando é um político que tem lá cheio de cocaína no seu jatinho, que já teve outros vários casos, ninguém diz: olha, o deputado fulano de tal tem antecedente criminal. Antecedente criminal serve pra você, serve pra mim. Sim. Ele vai servir pro meu filho. Então, antecedente criminal é racista. Ponto. Como que a gente faz uma imprensa diferente? Quando a gente entende qual é o nosso lugar nessa imprensa. Historicamente, a gente estava na editoria Geral, que era Compra-se Negro Fujão, no século XVIII. E hoje, a Geral é o nosso corpo preto morto. A gente tem que mudar isso. Porque essa leitura de onde a gente está, ela faz com que o racismo se perpetue. Então, é impossível a gente combater o racismo se a gente não tiver meios de comunicação antirracistas. Eu lembro que quando a gente gravou pela primeira vez, você comentou que não há mídia isenta. Todo mundo tem o seu viés, né? Não há isenção. E através desse viés e essa falta de isenção, muitas vezes também, como você falou, acaba que você tem um número X de pessoas que é meio que dona de toda a comunicação no país, e isso faz com que eles vendam o que acharem melhor para eles naquele momento. É o que lhe convém, né? Sim. Tem como mudar isso um dia ou não? Então, quando a gente terminar com esse oligopólio. Agora, como que a gente termina com esse oligopólio? Eu não sei te responder essa pergunta. Porque por mais que o Notícia Preta seja um veículo disruptivo e que a gente está aí criando um jornal, a gente hoje tem um jornal, a gente tem um programa na TV, que é na TV Câmara, que é uma TV aberta. Então, por mais que a gente esteja aí, a gente não consegue competir de igual para igual com essa galera que está no mercado. Por exemplo, o que faz um jornal hoje se manter? Publicidade, beleza? E aí, você acha que a marca dessa caneca, ela vai anunciar no Notícia Preta no mesmo valor que ela anuncia numa mídia tradicional? Você acredita que essa marca dessa caneca, ela vê o Notícia Preta como uma mídia, assim como ela vê? Não. Ela vê esses portais, jornais e mídias independentes como algo militante, sabe? Essa aqui é o seu ativismo. Eu sou jornalista, o que eu faço é jornalismo. Eu tenho jornalista na minha equipe, eu tenho uma empresa, eu sou uma empresária. Sabe? Eu gero emprego. É isso que o Notícia Preta é. É um jornal. Então, como que a gente muda esse cenário? É através do dinheiro. Bom, esse é um ponto. A gente tem que ter dinheiro para a gente conseguir mudar esse cenário. E tem um outro ponto que é muito importante também, Robélio, é que as empresas deixem de ver a gente e de colocar a gente dentro da caixinha do ESG. Sabe? Uhum. Olha só, eu quero verba de marketing, eu quero verba de publicidade, assim como tem todas as outras mídias. É essa verba que eu quero, porque eu sou um jornal. Quando você me coloca dentro de uma caixinha de diversidade, você me vê como um projeto, como uma ação, como algo para você se isentar de pagar imposto. Sim, sim. Sabe? Então a gente não tá nessa caixinha, eu sou uma empresa de mídia. E sem contar que a verba de marketing, de publicidade, ela é muito maior do que a verba de ESG. Então, é nesse lugar que a gente
tem que estar pra gente poder competir de igual para igual. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Tudo passa pelo dinheiro, né, Robélio? É isso, é dinheiro. É capitalista. É. É capitalista. Sim, e a gente quer. Claro. Não faz mal pra ninguém. Não, só bem. Só bem. Como é que você vê essa questão, dessa nova perspectiva de mudança de apresentadores negros em grandes jornais, na imprensa, assim? Porque por muito tempo foi cota. Eu não sei se hoje está igualitário ainda, ou ainda continua sendo cota. Como você vê isso? Ainda é cota, Robélio. Sabe por quê? Se a gente não tem pessoas negras em cargos de poder e tomada de decisão, ainda é cota. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar meia dúzia de repórter preto? O que é o repórter? Você acha que o repórter tem um poder de decisão? Você acha que o repórter vai poder falar, a gente vai fazer dessa forma? Não! Se o editor dele é branco, sabe? Se o chefe da redação é branco, sim. Será? Será que realmente a gente está mudando porque a gente tem mais repórter negro? E as cabeças? Quem assina? Quem pensa? Quem são essas pessoas? Porque é lá que a gente tem que estar. E não dizendo que não tem que ter repórter. Não é isso. Representatividade importa, mas a gente não vai se resumir a isso. A gente não pode se resumir a representatividade. A gente não pode achar que botou uma pessoa preta ali e a gente cumpriu, sabe, uma função. Uhum. Por que não? Porque a gente o chefe vai virar para aquela pessoa preta e fala, diz que tinha antecedente criminal. E ele é repórter, ele vai falar. Não? E isso é muito doido, porque eu acompanho muito futebol, adoro assistir programa de esporte e tal. E no caso do Vinícius Júnior foi algo interessante, porque era o caso do Vinícius Júnior de racismo pesado contra ele na Espanha, e tava todos os programas que eu vi, as mesas redondas, pessoas brancas falando sobre racismo. Não tinha repórteres negros, não tinha jornalista negro. Mas eu acho que a pessoa branca tem que falar de racismo. Isso aí foi algo que eles criaram, eles precisam resolver esse problema. Sim. E a gente tem um outro problema hoje, que é esse negócio do lugar de fala, né? Esse não é meu lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala. Usar lugar de fala como uma forma de se isentar de responsabilidade, isso é perigosíssimo. Então, assim, pessoas brancas, elas têm o seu lugar, sim, para falar do racismo. E elas precisam falar porque elas precisam mudar algo que elas criaram. Uhum. Não fui eu, foi meu avô, mas você se beneficia de tudo isso. Sim. Então, assim, elas precisam estar nesse lugar. O que elas não podem é querer dizer pra gente o que a gente faz, como a gente faz, porque ninguém é melhor do que nós para falar de nós. Sim. Né? Mas elas têm que estar no debate, sim. E obviamente que ter repórter negro ali, jornalista negro é importante, é fundamental para embasar esse debate. Mas não vamos cair na pegadinha do lugar de fala. Eu sou branco, eu não falo sobre isso. Isso não existe. Você é branco, você tem uma responsabilidade sobre o racismo. Fale sobre ele. Até porque o lugar onde pessoas brancas chegam, muitas vezes nós não vamos chegar. Então a gente precisa de pessoas brancas aliadas que estejam em lugares onde nós não estamos para que nós possamos chegar. Tem que ser estratégico. Eu sou uma mulher de Oxum e eu sempre falo que o que eu aprendo com a minha mãe é a estratégia. Oxum venceu uma guerra, eu vou falar um mitã de Oxum em 1 minuto. Xangô era casado com Yansan e Oxum. Xangô saiu pra guerra e deixou Oxum tomando conta do reino que estava prestes a ser atacado. E todo mundo falou, como que você vai deixar Oxum, essa mulher doce, frágil, vai perder, vão invadir tudo. O que Oxum fez quando Xangô saiu? Ela abriu os portões e deixou todos os inimigos entrarem e serviu um banquete para os inimigos. Ela matou todos eles envenenados. Então a gente tem que ser estratégico. A gente não pode ser naíve ao ponto de pensar que, não, a gente vai sem branco nenhum. A gente não vai sem branco nenhum. A gente tem que ter estratégia. Porque onde eles estão, Robélio, eles não vão querer levantar da cadeira pra gente sentar. Então, se a gente não tiver estratégia, a gente nunca vai sentar nessa cadeira, que é nossa, em que a gente tem direito de estar ali. É isso aí. Thaís, o papo é excelente. Vamos fazer uma pausinha agora para o comercial e a gente volta já já. Olá, meu nome é Samantha Laurindo, sou chefe de cozinha e você está assistindo o podcast Voz Afro. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso papo aqui com a Thaís. Thaís, a gente vê hoje uma coisa assim que
até assusta de certa forma. Hoje todo mundo tem acesso à informação. Todo mundo tem um celularzinho aqui na mão aqui com internet. E pode falar o que bem entender. Disseminação de fake news acontece muito. E com a rapidez que decide a eleição, né? Decide alguns países também já a eleição e já essa questão de fake news. Qual o papel do jornalista em cima disso? Desculpa, eu vou discordar de você. Nem todo mundo tem acesso à informação. Às vezes, de onde a gente está, a gente acha que isso aqui é acessível para todo mundo. Mas isso aqui não é acessível para todo mundo. Porque você tem um celular, não significa que você tenha acesso à informação. Principalmente quando a gente pensa em favela e periferia, né? A gente viu muito isso na pandemia, a dificuldade que crianças tinham para estudar porque o celular não comportava, etc e tal. Então, esse aparelhinho aqui, para muitas pessoas, ele serve para ter grupo de WhatsApp. E aí eu acho que tá esse perigo que você falou da disseminação da fake news, tá? Que sim, muita coisa passa pelo WhatsApp, mas a gente precisa entender que nem todo mundo tem acesso à informação. E o que é informação? Porque eu posso ter acesso a... vamos lá, eu posso ter acesso a um link, mas será que aquilo ali é uma informação? Eu posso ter acesso a uma coisa que a minha vizinha me passou pelo WhatsApp, mas aquilo ali é de fato uma informação? Então, acho que o primeiro questionamento é: todo mundo tem acesso realmente? Não. Todo mundo tem o mesmo acesso? Não. O que é informação? Eu acho que são essas 3 perguntas que a gente tem que se fazer. E aí, quando a gente se pergunta o que é informação, entra aí a questão do combate às fake news. Porque o meio hoje, a rede social mais utilizada hoje é o WhatsApp. E a gente precisa entender o WhatsApp como uma rede social, né? Que muitas vezes a gente pensa que é só Instagram, que é só Facebook, que é só o quase finado Twitter, mas eu não sei nem se o Twitter vai ser finado, mas enfim, o que estão fazendo com o pobre do passarinho, não dá mole não. Mas as informações, elas são passadas muitas vezes pelo WhatsApp, e muitas vezes em grupo que as pessoas se acham seguras, né? Que é o grupo da família, é o grupo da igreja, é o grupo dos amigos. Então, como que a gente tem uma educação midiática, e aí é um outro tema que é a educação midiática, como que a gente tem uma educação midiática antirracista, né? Como que a gente... Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, porque quando você falou, eu já discordei dela do início, mas se você quiser fazer, você faz. Como que a gente faz com que as pessoas entendam o básico. Esse link eu posso confiar e esse link eu não posso confiar. Sim. Porque elas não vão saber, muitas vezes, diferenciar. E muitas vezes é forjado. Tem, assim, G1 forjado, Globo forjado. Tem. Né? Como que as pessoas elas vão poder saber que aquilo ali é verdade ou que aquilo ali é mentira, sabe? Então, assim, eu não acho que todo mundo tenha acesso a informação de qualidade. E como Notícia Preta trabalha para combater as fake news? A gente tem, primeiro que a gente tem um processo de apuração. A gente faz jornalismo, né? Eu acho que se todo mundo fizesse jornalismo, era mais fácil, né? Já ia ser bem mais fácil, que é uma coisa muito básica. Você recebe a notícia e você apura. Eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas a gente teve um caso essa semana, a gente tá com um estagiário novo. Aí ele pegou e mandou uma mensagem um outro estagiário mandou uma mensagem no grupo, falou assim: tal cantor morreu. Um cantor que tá doente. Tal cantor morreu. Aí o outro estagiário falou: meu Deus, o fulano morreu. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei: gente, calma aí, porque... Calma, tem que apurar, porque senão a gente vai matar e vai ressuscitar, não pode. Aí ele falou: deixa eu ver no Twitter. Eu falei: não, para agora. Como que você apura no Twitter? Falei: você... Aí começou o caos. Eu falei: não se apura no Twitter. Então deixa eu ver se tá no G1. Eu falei: não, pelo amor de Deus. Não é assim. Liga pra assessoria de imprensa do cantor. Liga pro hospital, pede a nota do hospital, não sei. Aí eu falei: gente, vou ensinar pra vocês como que a gente fazia nos anos 2000, tá? Como que a gente apurava nos anos 2000? Pega o seu telefone,
e liga pra pessoa, falou, eu sou repórter do Notícia Preta, né? Apura essa informação, enfim, apuraram. O cara não tinha morrido. Ele tava passando por uma cirurgia, não morreu. Aí eu falei com eles, vocês têm noção do que vocês iam fazer? Vocês iam pegar uma informação que vocês receberam, vocês iam apurar no Twitter. Gente, é muito louco. E vocês iam dar a nota que a pessoa morreu sem falar com a assessoria de imprensa. Então, assim, é o básico do jornalismo que a gente tem que fazer, é apurar. E hoje em dia a gente tem principalmente essa galera mais nova, tem a tal da velocidade, né? Sim, sim. Assim, eu tenho 38 anos, né? Eu sou bem jovem pra minha idade, jovem espiritualmente, mas essa galera nova de hoje, assim, tem 22, 23 anos, eles têm esse problema que é a velocidade. E a velocidade, ela não deixa você se aprofundar em nada. Pra você ter uma noção, o tempo que uma pessoa lê uma matéria hoje no Notícia Preta é de 34 segundos. Sabe o que isso significa? Que a pessoa leu o primeiro parágrafo. Uhum. E o primeiro parágrafo é o que a gente chama de lead no jornalismo, que ele responde 5 perguntas, que a gente fala que são os 5 Ws, que se fosse em inglês, né? Que é o que, como, quando, onde, porquê. Então, se você tem uma matéria onde o lead, que é o primeiro parágrafo, não tem o que, quando, como, onde, porquê, a pessoa ela vai se perder na matéria. Então, o jornalista tem por obrigação de fazer um lead e explicando esses 5 pontos, sabendo que a pessoa dali pra baixo não vai ler nada. A pessoa chega no máximo até o segundo parágrafo. Ela não lê o resto. Isso quando ela não se informa por rede social, que é um tweet, que tem lá quantos caracteres, que é um post no Instagram, que é uma foto com uma frase. Como que a gente tá se informando? Então, o bom jornalismo ele é feito quando ele é apurado e quando ele tem um lead que responde minimamente essas 5 perguntas. E o que a pessoa hoje, o estudante, ele não aprende na faculdade de jornalismo, mas que o mercado de trabalho ensina? O que não aprende na faculdade. Várias coisas não aprende na faculdade. Várias coisas. Bom, como, por exemplo, apurar notícia. Como, por exemplo, apurar notícia. Não, mas eu acho que fazer um jornalismo antirracista, de fato, a gente não aprende na faculdade. Não existe algo na grade de jornalismo antirracista. A história da imprensa negra é muito en passant, assim, que vem na faculdade, e isso é fundamental pra gente formar comunicadores antirracistas. E aí eu falo comunicadores negros e brancos, porque a partir do momento que a gente conhece a nossa história, né, o princípio de Sankofa, quando a gente olha para trás, a gente consegue olhar para frente. Então, quando a gente conhece a nossa história, a gente sabe que existiu uma mídia negra, que existiu Abdias do Nascimento, que existiu o Clarim, a gente consegue projetar esse futuro e olhar para frente. Então, eu acho que isso falta muito, e eu sempre digo assim, que eu não faço nada novo. Não é uma novidade que eu faço. O que eu faço, a galera fazia lá em 1833, como eu falei com o Homem de Cor. E acho que o motivo pelo qual esses jornais morreram é o mesmo que pode fazer com que o meu morra. Dinheiro. Né? Então a gente precisa aprender a história da imprensa negra, os estudantes precisam aprender isso, e tem a sagacidade da rua, né? A sagacidade do jornalista de rua, assim. Eu fiz muito factual, que a gente chama, e eu fiz muito polícia, assim, cemitério, cadeia, todas essas coisas, assim, eu fiz muita rua. Agora no Notícia Preta a gente tenta mandar cada vez mais as pessoas pra rua, pra cobrir matéria de rua, porque a rua te dá a sagacidade da rua mesmo, assim. A gente preto sabe que é a sagacidade da rua. Com certeza. Mas o jornalismo essa nossa sagacidade da criolice, quando junta com o jornalismo, mano, ninguém bate. Tem uma parada aqui que eu fico observando, em muitas notícias que eu leio, aquela headline lá bem sensacionalista, né? Que vai gerar clique e tal, e tem muita matéria caça-clique. Matéria caça-clique. Como é que você faz para escrever uma matéria, ter uma headline interessante, que tem um bom engajamento, mas que não seja caça-clique? É difícil. É difícil, porque, e dentro disso de ser caça-clique, o que mais, eu vou falar hoje pelos dados do Notícia Preta, tá? A gente fez uma pesquisa perguntando o que as pessoas mais gostavam de ver no jornal. Aí tinha lá todos os tópicos, as pessoas responderam, gosto de política,
economia, sociedade. Nossa, o povo é muito, né? Muito culto, né? Muito, gente, muito culto. O que engaja quando sai Notícia Preta? Fofoca de artista. É o top 1. E caso de racismo, né? O que faz todo sentido. Então, muitas vezes a gente faz títulos que possam atrair o interesse dessas pessoas para que elas leiam outras matérias. Por exemplo, matéria de economia. Eu não vou falar que tal coisa aumentou tantos por cento, porque aquilo não vai atrair. Mas eu posso falar assim, ó, a feijoada vai ficar 20% mais cara. Uhum. Aquilo ali vai atrair. Mas o que atrai mesmo, infelizmente, é matéria de entretenimento. E é essa pergunta que eu sempre me faço, né? Como fazer com que as pessoas se interessem por pautas que são essenciais e transformadoras, porque uma sociedade, um país que não entende a importância da pauta econômica e da pauta política, como que a gente vai querer mudar estruturas racistas? Sim. Porque o racismo, ele passa pela economia e pela política. É aí que está a raiz dele. Sim. Tem outra coisa também em relação ao jornalismo mesmo, de matérias que a gente lê sempre em sites, vê na TV também, enfim, N coisas que acontecem relacionado à pessoa preta. Por exemplo, prender um traficante hoje na favela. É traficante, um cara preto é traficante. Se fosse branco, jovem de classe média é preso... nunca tem a palavra traficante no meio. Né? Não, estudante é preso com 50 quilos de cocaína. Exatamente isso. Como dá para mudar isso também ou não? Assim, cara, isso está tão enraizado já na mídia que a gente não consegue mudar isso a curto prazo. Tem que mudar isso. Não tem que mudar, mas é possível mudar isso a curto prazo? É possível mudar isso com aquilo que eu falei lá atrás. Quando a gente entende que o jornalismo é uma ferramenta educacional, a gente começa a mudar a nossa linguagem para que esse tipo de título não exista mais e que a gente crie essa cultura de não associar pessoas pretas necessariamente nesse lugar. A curto prazo, eu não sei, mas a médio prazo, sim, é possível, né? Dando nome ao que é nome. E também entendendo uma coisa que a pessoa, ela tem que ser... Ela é presa, ela é julgada, e aí depois que ela é julgada, a gente pode dizer que ela é alguma coisa, né? Uhum. Então eu não posso falar assassino sem que a pessoa tenha sido condenada por assassinato. Isso é o básico, né? Eu não posso pegar um menino de 14 anos, que sim é um menino de 14 anos, é um menor de idade, e botar a cara dele no jornal e botar traficante, é preso. Eu não posso, ele não foi julgado ainda. Então, acho que tem o básico desse entendimento. Acho que a gente vai conseguir isso, sim, a médio prazo, entendendo o jornalismo como uma ferramenta educacional e traçando estratégias linguísticas para a gente poder mudar isso. É importante. E é importante também que quando sejam pessoas brancas traficantes, de fato, elas sejam colocadas como traficantes. É isso. Teve o caso da menina a estudante de medicina, sim. Da formatura. A gente já forma como a menina foi tratada. Fizeram matérias para entender o passado da menina e como que ela chegou a roubar. Sabe, como estelionato, né? Como que ela virou uma estelionatária? Porque as pessoas, elas se interessam pelas pessoas brancas criminosas. Claro. Porque parece, olhando de fora, que tipo, nossa... Nem parece criminoso, porque associam a imagem do criminoso a pessoas negras. Aí quando vem uma menina, né, branquinha, com aquela cara padrão, branco padrão. Adoro falar branco padrão, porque eles falam preto padrão, falam branco padrão. Quando vem aquelas pessoas com a cara de branco padrão, você fica assim, nossa, como pode, né, branco padrão roubando. Isso nunca existiu, amor, isso existiu desde que eles chegaram aqui, já chegaram roubando a gente. Então, assim, branco padrão já rouba a gente há muito tempo. E as pessoas se chocam e fazem matérias assim,
de onde vem, como vão, como isso aconteceu, será que teve algum problema familiar? E quando são pessoas negras, tipo, ninguém quer saber. Sim. Sabe? Quando tem um caso de uma criança preta que é assassinada dentro da sua casa durante uma operação policial, as matérias relacionadas a essa criança, é simplesmente sobre o crime. Ninguém procura entender se ele era um estudante, se ele tinha sonho. Então, sim, como sim. fazer uma matéria antirracista? Você pegar esse personagem, que a gente chama de personagem, e humanizar. A gente precisa humanizar pessoas pretas. A gente precisa dar humanidade às pessoas pretas. O que historicamente foi retirado da gente é um papel do jornalismo devolver pra gente. Então, toda vez que uma pessoa negra sofre alguma coisa, quem é aquela pessoa negra? A gente teve recentemente o caso de um homem negro com deficiência, 2 pernas amputadas, que foi jogado pra fora do hospital. Quem é esse? Ele não é um homem negro com deficiência. Ele tem uma história, ele é alguém. Qual é o nome dele? Então vamos lá. Qual é o nome dele? Onde ele mora? Ele tem filho? Ele tem família? A gente precisa humanizar pessoas negras, Robélio. Sim. Senão a gente não vai conseguir transformar. E aí tem uma outra coisa, Thaís, que a gente observou, assim, o caso de George Floyd. As imagens rodaram o mundo inteiro, né? E aquele vou dizer assim, de uma forma bem sutil. Acho que não tem nem como dizer com forma sutil que é sobre George Floyd. Cenas fortíssimas, a famosa frase, né? Não consigo respirar. A gente já viu muito isso acontecer no Brasil também, muito mesmo, esse tipo de violência. O caso do Moise, né, que foi espancado, e assim, sempre com imagens. É possível a gente falar da pessoa negra sem mostrar essas imagens também, falar sobre aquilo, porque assim, a imagem vende. Aquela imagem do George Floyd vende, aquela imagem do Moise sendo espancado aqui no quiosque aqui no Rio, vende muito. O caso do estacionamento do supermercado, vende muito. Mas é possível contar essas histórias sem mostrar a imagem? Porque a desgraça vende, né? Sim, sim. Eu acho que é possível contar sem mostrar essas imagens ou congelando a imagem. É o que a gente fala de semiótica antirracista. A gente no Notícia Preta trabalha muito a semiótica antirracista, que também é por onde perpetua, né, o racismo. Eu acho que tem como a gente não mostrar, porém, às vezes é importante mostrar. A gente precisa humanizar pessoas negras, como eu falei, mas muitas vezes as pessoas elas são tratadas como animais. Sim. Isso pode me chocar e pode te chocar, mas pode não chocar pessoas brancas. Isso que é o mais doido. Isso que é o mais doido. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que mostrar algumas coisas pra ver se isso toca as pessoas. Pra que a pessoa olhe e ela entenda que não é normal uma pessoa tomar um mata-leão, assim. Que não é normal uma pessoa ter uma botina em cima da cara. Porque, historicamente, a gente foi tão animalizado que eu acho que tem coisas que não chocam mais. E isso é muito triste. Tem coisa que não choca mais. Muitas vezes você para no sinal e você vê um menino negro vendendo bala, isso não vai te chocar. Mas se for uma criança loura de olho azul vendendo bala, você vai parar e você vai falar: nossa, como que ela tá vendendo bala, sabe? Aquilo de tipo... Sim, sim. Porque pessoas pretas em situação de vulnerabilidade não choca mais. E aí a gente começa a pensar onde a gente perdeu a nossa humanidade, né, Roberto? Sim, sim. Eu tenho um filho negro de 4 anos. E eu penso todos os dias, eu falo, cara, quando meu filho tiver 8 anos, agora mesmo já não... Eu acho que as pessoas já olham pra ele, assim, e não vão ver aquela criança enquanto uma criança, sabe? Eu fui num restaurante semana passada, e aí, tem aquele restaurante que tem brinquedo, que a criança... Meu filho saiu dos brinquedos e veio andando entre as mesas pra me achar, né? Descalço, porque deixou o tênis no outro lado. E aí ele ficou, mamãe, quem lá? Meio perdido, a multidão, e veio uma mulher e falou assim: o que você quer? Na hora que aquela mulher virou pro meu filho e falou: o que você... Sério, me veio um negócio assim. Porque eu falei, cara, se fosse uma criança loura, ela ia virar e falar: ai, meu amorzinho, você tá perdido? E pro meu filho ela falou: o que você quer? Cara, eu levantei da cadeira, tipo, sei lá como, arrematei a criança, tipo,
vem pra cá, e tirei ela dali. Foi um instinto, assim. Por quê? Porque talvez ela não visse meu filho como uma criança de 4 anos. Talvez ela achasse que ele iria pedir alguma coisa. Então a gente é animalizado historicamente. As nossas crianças não são vistas como crianças. Os nossos corpos não são vistos como corpos. Então, será que às vezes não é preciso que a gente mostre para que as pessoas tenham o mínimo de entendimento do absurdo daquilo ali? Elas vão ter? Eu não sei se elas vão ter. Eu acho que muitas vezes elas não têm. Você pode falar qual foi o restaurante? Ou não prefere não falar? Ah, não preciso falar, não. Precisa não, né? Não, precisa não. Precisa não. Precisa não. Eu tô de boa. Mas quando você é pai, mãe de criança preta, assim, cara, o meu filho tem 4 anos, ele já passou por alguns casos de racismo, tem um agora que eu tô processando. Sim. É complicado. Não é fácil, não. Thaís, vamos falar sobre a Notícia Preta e a escola antirracista, mas no próximo bloco. Vamos fazer uma pausazinha para os comerciais e já voltamos. Oi, tudo bem? Eu sou a Ludmila Rastenreiter, criadora do Empoderamento Contábil, e você está assistindo o podcast Voz Afro. Estamos de volta para o último bloco aqui do Voz Afro com a Thaís, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre Notícia Preta e também a escola antirracista que vocês estão criando, né? Sim. Notícia Preta já está com o quê? 4 ou 5 anos, você falou comigo, né? A gente vai fazer 5 anos agora em novembro de 2023. E agora entrou junto à VB Afro, né? Como parceiro de vocês, aceleradora. Como é que é essa experiência? E a perspectiva também, né? Sim, o Notícia Preta a gente está no momento de virada de chave, literalmente, né? Então, assim, a gente está junto com a VB Afro, faz parte desse momento de virada de chave mesmo. A gente era online até agora, todo mundo era remoto, né? E aí agora a gente abriu a nossa redação física no mês passado. Então a gente tá com um time todo presencial, aí veio a VB e veio a Escola de Comunicação Antirracista. Então eu tô num momento que eu fico assim, pensando, meu Deus, pra onde eu vou agora? Porque tem tanta coisa boa acontecendo no Notícia Preta e projetando mesmo por um lado, o nosso jornal, e agora a Escola de Comunicação Antirracista, que vai ser lançada em agosto desse ano. É uma escola online, mas a gente também tem aulas presenciais, porque a gente tem uma parceria com o Senac. Então, alguns cursos técnicos a gente dá presencial aqui no Rio de Janeiro, e na nossa plataforma online a gente vai ter curso gratuito, todos dentro da área de comunicação, também aí aberto para pessoas negras, não negras, para pessoas antirracistas. A VB, para quem não conhece, a Thaís, é uma aceleradora, né? Uma Venture Builder, que também tá com o Voz Afro também junto também, né? Então a gente está no mesmo grupo praticamente. A gente está no mesmo grupo, a gente já é quase parente. Exatamente. E aí você falou da escola antirracista. Fala um pouco mais sobre ela, o que ela é, o curso que você vai oferecer, o que você pretende atingir de pessoas. Tá. A Escola de Comunicação Antirracista, inaugurada agora em agosto de 2023, né, será inaugurada, é um espaço de formação e educação para pessoas que querem entender e aprender a fazer uma comunicação antirracista. Então a gente tem diversos cursos dentro desse universo que é a comunicação. A gente tem jornalismo antirracista, assessoria de imprensa, marketing digital, entre outros cursos, todos em uma plataforma online. Então você vê o seu curso onde você estiver no Brasil, com os professores gravam os vídeos, e você também tem os exercícios e os e-books que ficam todos nessa plataforma. E presencialmente, em parceria com o Senac, a gente tem alguns cursos. A gente começa o primeiro curso também em agosto desse ano, que é um curso de técnico administrativo, onde o aluno tem bolsa, tem passagem para poder... E esse curso, especificamente, ele é voltado para pessoas de favela, periferia, majoritariamente negras, porque a gente sabe que nas favelas a maioria das pessoas são negras, a maioria é negra, corrigindo o meu erro de português. Então, mas é um curso voltado para pessoas de favela, que começa também em agosto desse ano aqui no Rio de Janeiro. Então, a proposta da escola é que a gente falou no último bloco sobre o que falta, né, nas universidades. Então, a gente pega cursos de comunicação, o que tem dentro de comunicação, e racializa esses cursos. A gente tem semiótica antirracista também, que a gente falou. A gente tem esse curso dentro do Notícia Preta também.
Você comentou que seriam 9 cursos, né? Você havia falado comigo outro dia. Inicialmente são 9 cursos, você não me peça para falar agora os 9 de cabeça, porque você vai me desmontar. Mas inicialmente são 9 cursos. A nossa escola esse ano vai atender 250 pessoas, mas a gente espera em 2024 dobrar o número de pessoas que estudem tanto presencial quanto na nossa plataforma online. Bacana. Falando do Notícia Preta um pouco também, você falou que está num momento diferente, de crescente, né? Vai fazer 5 anos agora em novembro. Imagino que vai ser um dia de festa lá na redação, né? Eu tô esperando fazer uma festa. Aí depende do financeiro liberar o dinheiro da festa. Ah, entendi. Vai ser quando? Quando de novembro? A gente faz aniversário no dia 20 de novembro. Esse dia o site foi pro ar, né? Eu comecei a criar o Notícia Preta. Data bem simbólica. A gente começou a criar o Notícia Preta antes. A gente, no caso, eu, naquela minha loucura que eu falei, criei um site. Mas dia 20 de novembro a gente completa 5 anos. E esse é o primeiro ano. O Notícia Preta começou de uma maneira voluntária. É importante falar isso também. Eu nunca tive a pretensão de viver do Notícia Preta. Eu sempre fui jornalista, sempre, né, fui assalariada do jornalismo. Tem só 1 ano que eu pedi demissão na minha CLT, o que também foi uma outra virada de chave, porque a gente cresce, principalmente a gente que não vem de família rica, né, entendendo que a gente tem que ter uma carteira assinada. O sonho do pobre é ter carteira assinada. E aí pedir demissão da carteira assinada para empreender é muito difícil pra gente. Então, quando eu tomo essa decisão, eu falo agora eu vou viver do Notícia Preta, que tem 1 ano isso. Eu acho que ali no Notícia Preta começou a tomar novos rumos. A gente era até então só com voluntários. Eu mesma era voluntária no meu jornal, ninguém ganhava nada para fazer o Notícia Preta. O nosso número máximo foi 32 voluntários nas 5 regiões do Brasil. Então era muita gente fazendo Notícia Preta. Eu tive que reduzir, porque a partir do momento que as pessoas não são mais voluntárias, que elas são contratadas, eu tive que reduzir esse valor, porque quando eu vou conseguir pagar 32 pessoas, isso é um pouco difícil. Então a gente concentrou todo mundo aqui no Rio de Janeiro, mas a gente tem os nossos parceiros nas 5 regiões do Brasil. Então o Notícia Preta hoje ele ainda consegue e vai conseguir sempre ter uma visão nacional, porque a nossa preocupação é não ser uma mídia sudestina, isso é muito importante pra gente, sim. É não ser uma mídia sudestina e abordar as questões indígenas. São esses 2 pontos que a gente... Não existe luta antirracista se a luta também não for em prol dos indígenas, né? Então, essas são as nossas 2 preocupações que agora a gente está conseguindo atingir e organizar a casa, né? Acho que a entrada na VB também é muito para isso, organizar a casa, saber para onde a gente vai, como que a gente cresce com responsabilidade, que isso também é bem importante. Você falando do dia 20 aí, eu tô pensando aqui, eu acho que eu não tenho nenhum compromisso esse dia, então eu espero ser convidado, se não for eu vou de penetra mesmo, vou chegar lá, bater na porta, a Thaís me chamou pra festa, hein? Tô aqui. Pode. Não, você vai ser convidado, porque você é do grupo, agora a gente é família, entendeu? É tipo quando você faz festa que você tem que convidar os primos, tem que convidar, não tem como você não convidar, entendeu? Às vezes a lista tá apertada, aquela tia que você não vê há mó tempo, você fala, vou ter que chamar minha tia, né? E aí alguém fala com você assim, mas daquela tia sua, quando você era pequena, te deu tanta coisa, não sei o quê. Você não fala com ela, tem 2 meses já, 2 anos na verdade. Tipo fala um oi. Não fala um oi, mas tem que... Igual tipo casamento, é assim, né? Tem que convidar aquele parente longe, rezando pra ele não ir. Não é que eu rezo pra você não ir, tá? Você não, eu vou. Eu vou. A gente falando ainda sobre jornalismo também, como é que você seleciona a matéria que é ou não relevante para publicar? A gente sempre dá recorte racial e social para as pautas. Então a gente vê aquela pauta e pensa, aqui tem um recorte social ou racial que eu possa dar? Se sim, ok. E o Notícia Preta é um jornal factual. Então, o que é um jornal factual? A gente dá o que é quente, né? Dá o do dia a dia. Esse é o critério número 1. Mas a gente também tem as matérias que a gente faz, tipo matérias, as entrevistas que a gente faz com as personalidades, entrevistas com lideranças de empresas, entrevistas mais robustas, que aí a gente tem um tempo maior para poder fazer. Mas, no geral, é o factual e qual é o recorte racial desse assunto aqui. Entendi. E aí a gente falou também no bloco anterior um pouco sobre fontes e tal, sobre a questão de não apurar no Twitter, né, ou no G1 também, enfim.
como é que vocês também têm esse critério para determinar que fonte é ou não segura? Sim. A gente, o primeiro passo é você ir nas fontes oficiais, né? Quando é uma denúncia, por exemplo, a gente sempre tem que ouvir quem denuncia. Primeiro, a gente só pode dar denúncia se tiver boletim de ocorrência. Isso é bem importante. Então, por exemplo, se você vira pra mim e fala, Thaís, sofri um caso de racismo no shopping. Aí eu falo, você tem boletim de ocorrência? Você fala, não, não tem como dar. Porque o boletim de ocorrência é o meu respaldo de que aquilo ali aconteceu. E aí, a partir do momento que eu tenho aquilo ali, eu vou procurar o outro lado. A gente sempre tem que procurar um outro lado. Legalmente, o jornalista tem que ter os dois lados, senão a gente toma um processo. Então, assim, jornalismo sério ouve os dois lados, tanto a vítima quanto quem, né, enfim, a vítima quanto o agressor. A gente tem que ter os dois lados. Então, é fonte oficial, ouvir sempre os dois lados. A gente também embasa as nossas matérias com dados e números. Então, por exemplo, se eu tô dando uma matéria de um caso de racismo, que você foi vítima de racismo, eu vou procurar número para saber quantos casos de racismo aconteceu no Rio de Janeiro, em tal período, para falar, o caso do Robélio não é um caso isolado. Assim como ele, tantas mil pessoas foram vítimas de racismo de tal período a tal período, e isso foi um aumento de X% quando comparado ao tanto tempo, e a gente explica, chama um especialista, porque o jornalismo não tem como explicar, né? Ele tem que chamar alguém que fale sobre aquilo ali, que explique aquilo ali, que geralmente é alguém da academia, alguém que estuda aquilo ali. Também é uma forma da gente dizer que o que a gente está fazendo é correto. Recentemente teve o caso de uma menina cigana, que foi assassinada pelo marido de uma menina de 14 anos. Vi isso ontem no jornal. Aí a gente deu essa matéria semana passada no Notícia Preta, e aí a gente foi procurar uma pessoa especialista nisso para poder explicar como que eram os casamentos ciganos, por que uma menina de 14 anos estava casada, etc e tal. Porque a gente tem sempre que ir além e sem estigmatizar. Porque a mídia tradicional estava dando assim, menina de 14 anos é morta pelo marido. E o pai denunciou. E tava todo mundo criticando o pai e tal. E no Notícia Preta a gente fala, não, vamos lá, vamos explicar o que é isso. A gente precisa entender o que é a cultura cigana, como que isso acontece dentro, né, dessa comunidade, etc e tal. Então a gente sempre se baseia com isso, dado, especialista e fonte oficial. E como lida com a questão de uma matéria que é interesse público e interesse do público? Como assim? Exemplo, tem muita matéria que é publicada, que a gente lê no dia a dia, que é de interesse público, né? Mas aí tem aquelas que é interesse do público, como você até mesmo falou. A questão é assim, tem a matéria ali que eu vou publicar que de fofoca que interage muito mais e tal. Esse é um grande debate dentro do Notícia Preta, né? Porque quando você tem um jornal, eu preciso que o meu jornal tenha acesso. Porque eu ganho dinheiro no clique. Sim. E a gente vive disso. Sim. E até para vender uma publicidade, eu tenho que ter acesso para eu virar pro cara e falar que eu tenho tantos mil acessos diários. Então, o que a gente faz no Notícia Preta? A gente tem que dar algumas matérias de entretenimento, que é interesse das pessoas que leem, mas pra gente, enquanto jornalista, a gente fala, sério que a gente vai dar isso? Mas é uma fofoca de artista. É uma fofoca de artista. Notícia Preta, a gente sempre gosta. A gente sempre fica assim, sabe? Vamos dar fofoca? Vamos, porque aquilo ali vai gerar link no site. Então a gente, mesmo dentro da fofoca, obviamente que a gente não vai estigmatizar a pessoa negra, etc e tal. Mas a gente dá aquele assunto e, em paralelo, a gente dá as matérias de economia, de política internacional. A gente dá muita coisa internacional do continente africano. A gente traz isso ainda muito pelas agências, né, de notícia internacional, que a gente consegue trazer esse material. E aí a gente tenta equilibrar o que é caro para nós, porque qual é o diferencial do Notícia Preta hoje? A gente é generalista, né? Então a gente dá política, economia, entretenimento. Outros jornais são especificamente de entretenimento do que acontece, né, dentro da população negra. Então vai ficar falando só de artista preto, cultura e tal. A gente não. A gente é generalista. Então a gente dá o factual. Eu tenho que ter esse material porque isso é o que me diferencia no mercado. É isso que justifica por que você anuncia no Notícia Preta e não num outro. Porque se você quer um jornal, é aqui. Se você quer entretenimento, você vai lá. Sabe? Se você quer
música. Tem vários veículos especializados em música, né? Em rap, você vai lá. Mas no Notícia Preta você tem jornalismo. Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Entendi. Uma outra coisa que eu até anotei para te perguntar aqui, em relação à questão da imparcialidade. Porque, embora todo canal de comunicação tenha um viés, mesmo com o seu viés político, ideológico, tem que ser imparcial também no momento de publicar matéria. Sim. E a gente vê muita crítica hoje de leitores, ouvintes e tal, que não há imparcialidade. Eu já ouvi isso aqui no Voz Afro. Já recebi mensagem no Instagram do Voz Afro com esse tipo de comentário. Vocês não são imparciais, vocês estão levantando só a bandeira de um lado, não sei o que e tal. Cara, mas o podcast é Voz Afro. Sabe? Então, já tem um nome político aqui no podcast. A gente tem um tempo para escorrer disso. Mas eu já recebi, eu como um podcast, já recebi esse tipo de mensagem. Imagino que vocês devem receber também isso assim o tempo inteiro, né? Vocês são muito parciais, vai ser por um lado e tal. Como lidar com isso no dia a dia? O que eu sempre falo, a gente tem a nossa linha editorial. Então, dentro da nossa linha editorial, a gente é imparcial. Uhum. Então, qual é a nossa linha editorial? A gente faz jornalismo racializado, ponto. Sim. E ali dentro eu vou ouvir os dois lados. Mas, por exemplo, se a gente tem um caso de uma operação dentro de uma comunidade que fecha escola e posto de saúde. Na mídia tradicional, eles vão falar: operação prende tantas pessoas, barará, barará. Notícia Preta, não. Notícia Preta vai falar que, 2.000 crianças ficaram sem aulas devido a uma operação policial. Uhum. A mídia tradicional vai falar: operação policial para prender armas e drogas prende tantas pessoas. Você entende a diferença? Sim. A minha linha editorial, ela é o que impacta as pessoas negras e periféricas. E é nesse lugar que eu vou puxar. Sempre que tiver um caso, eu vou botar primeiro a vítima, relatando o que aconteceu com ela, e depois a nota da polícia. Uhum. Porque a nota da polícia ela vai ser proforme padrão, e se ela não falar que a pessoa tinha atitude suspeita. Eu não vou começar com isso, porque isso criminaliza pessoas negras. Uhum. Então, no Notícia Preta, a minha linha editorial é essa. Sou imparcial dentro da linha editorial que eu me proponho a ter. Entendi. Tá aí, estamos chegando no final do nosso podcast hoje. Notícia Preta está completando 5 anos agora, dia 20 de novembro desse ano. E o que você enxerga para daqui a mais 5 anos, os próximos 5 anos, Notícia Preta? O Notícia Preta ele é muito mais do que um jornal, né? A gente é uma ferramenta de transformação social. Hoje a gente tem o jornal, a gente tem a escola, e eu pretendo que nos próximos anos a gente lance nem nos próximos anos, bem em breve, um terceiro pilar, que é a agência do Notícia Preta. Então a gente está trabalhando nessa crescente, o jornal ele já está consolidado, e a gente só vai melhorar ele a cada dia. Agora a gente está lançando a escola, e eu espero que da próxima vez, no próximo papo que a gente bata, a nossa agência de comunicação antirracista também já esteja aí. Esses vão ser os 3 pilares do Notícia Preta. Com certeza vai ser, não tem dúvida disso. E para a gente finalizar, uma mensagenzinha para quem quer fazer jornalismo, mas está em dúvida, tem os desafios, o que você diz para essa pessoa? Eu acredito que se você se você acredita numa sociedade mais justa e igualitária, o jornalismo sim, é esse lugar, é essa ferramenta. Não é fácil, não tem glamour nenhum. É zero glamour, tá, gente? Não é fácil, não tem glamour. Mas é muito prazeroso todo dia que eu durmo e que eu acordo sabendo que o que eu tô fazendo transforma. Então, jornalismo é uma ferramenta de transformação social, com certeza. É isso. Aí, obrigadão, tá? Eu que agradeço. Papo hoje, obrigado por estar aqui com a gente, né? Disponibilizando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é bem corrido, mas obrigado mesmo. Para você que nos acompanha até aqui, a gente também agradece muito. Agradece você que nos manda mensagem no Instagram, seja ela criticando, dando sugestões, elogiando também. Continue mandando o que a gente gosta, tá? E até a próxima semana.